Por Dentro do Varejo na APA Show 2022. Olá, eu sou Gustavo Carré, eu estou na APA Show 2022, gravando para o PDV, nosso podcast Por Dentro do Varejo. Eu estou com o nosso convidado aqui, que é o Ronald, grande amigo, além de longa data, amigo de longa data, também um executivo bastante experiente do varejo. O Ronald Nossig, ele é sócio da Varejo 180, cofundador e sócio do Oasis Lab, vice-presidente do SBVC, além de participar como conselheiro de diversas associações e empresas. Ronald, muito bem-vindo ao nosso espaço aqui, o PDV na APAS. Gustavo, primeiro, obrigado pela oportunidade e parabéns aí mais uma vez por essa iniciativa da empresa, da InWave, de vocês todos, ter acompanhado o sucesso aí do PDV. Não só eu, mas muita gente com quem eu converso gosta muito desse produto que vocês criaram. E para mim é uma honra estar podendo aqui mais uma vez contribuir com vocês. Enfim, eu acho que o momento é um momento especial, né? É um momento da retomada, não só para esse setor supermercadista, que eu acho que em parte agora eles estão sofrendo aquele crescimento absurdo que tiveram durante a pandemia, vão se reajustar, né? Mas o varejo como um todo, porque o público em geral voltou a viver fora de casa. Alguns modelos de negócio estão se transformando, mas é fundamental esse novo momento a gente entender, e eu acho que tem muita oportunidade aí para a gente conversar. Legal, a gente está observando assim, os grandes eventos voltando, né? Recentemente teve a FEICOM, agora a APAS, daqui a pouco tem outras feiras grandes aqui em São Paulo e nas outras capitais. E essa retomada, como que a Varejo 180 está entendendo isso como oportunidade? O que vocês estão desenvolvendo para captar esse momento de negócio? A gente tem apoiado muito esses movimentos, né? Eu acredito que esse tipo de evento, como a APAS, e como algumas outras grandes feiras, não só nacionais como internacionais, é um momento não só para você ver inovações que a indústria, enfim, traz, mas também para esse varejista poder se reencontrar, trocar experiências, fazer o seu network. Então, isso é uma grande diferencial, né? Porque a feira online, como já se tentou fazer, né? Particularmente, eu acho que pode ser alguma coisa interessante, mas ela tem um alcance limitado, né? Alcance limitado, e eu vou fazer uma analogia, uma comparação com o fato de você assistir a um jogo presencial e assistir o jogo numa TV, né? Ela não tem aquele clima, não tem aquele ambiente. E o ambiente, como eu falo, o negócio, ele não é uma coisa fria, compra e venda. É algo que precisa desse relacionamento, dessa troca de experiência. Acho que isso é fundamental para esse tipo de evento. E lembrar, não só no Brasil, no mundo isso daqui está voltando, né? A gente recentemente teve uma feira de beleza em Bolonha, que foi um grande sucesso, uma explosão de público. Então, fora outras que vêm aí até o final do ano, início do ano que vem, que tem muita coisa programada. Gostei desse termo que você comentou, mas é o reencontro, né? E grande parte eu estou vivendo aqui, reencontrando com amigos, né, de 2 ou mais anos, né? Alguns ganharam um pouquinho de peso, né? Eu perdi um pouco de cabelo, enfim. Mas eu gostei disso, né? Dessa frase. Eu acho que essa palavra é muito interessante, porque é o reencontro com o mundo, assim, com muitos negócios que realmente não eram viabilizados ou eram viabilizados apenas parcialmente através dos encontros online. Agora, falando de missões, né? Quer dizer, a feira, ela movimenta, uma feira como a APAS, ela movimenta o mercado como um todo, né? Toda a cadeia, né? Todo negócio de turismo, de restaurantes e tudo mais. Agora, pensando no varejista, que é o público-alvo dessa feira, o que ele pode aproveitar numa missão, uma viagem, associar uma missão, uma visita técnica, como que esse varejista
esse participante de uma feira, de uma missão, ele pode potencializar o aprendizado? Bom, eu sou suspeito porque há muitos anos eu até organizo esse tipo de missões, muito mais para missões internacionais do que até missões nacionais. É claro a diferença de quando um empresário varejista ele se desloca só e quando ele se desloca de uma forma dirigida, em grupo. Primeiro, uma feira do tamanho da APAS, uma pessoa que não tem uma experiência, certamente nos 3 dias ela vai se perder aqui dentro e não vai conseguir chegar onde ela tem que chegar. Esse é um primeiro desafio quando você fala de grupos, né? Sim. A outra questão é a parte como aqui a APAS tem um congresso, né? Então você agrega conteúdos, né? Que normalmente isso também para o negócio desse empresário é algo fundamental. A gente fala hoje muito de inteligência artificial, de dados, mas basicamente assim, se você não souber usar esse negócio, você só vai acumular, né? É verdade. É o tal do Big Data e não muita informação, mas não a informação inteligente ou aquela que faz a diferença. E outra coisa que tem, a gente tem que escalar e saber com quem que a gente está conversando. Porque você, dentro de um varejo, você tem uma pirâmide. Você tem grandes redes, você tem médios e tem pequenos. Todos têm seu valor, né? Então, quando você também está nesse tipo de movimento, esse tipo de feira, esse tipo de congresso, existem soluções para todos eles, né? Então, acho que assim, é algo assim, insubstituível, algo muito importante e eu pessoalmente defendo muito a participação, né? Em eventos em especial, né? Esse aqui é um super evento, vamos chamar assim. Sim, eu acho que é um dos maiores da América Latina, certamente o maior da América Latina, talvez um dos maiores do mundo. Você mencionou agora há pouco sobre a pessoa não ter experiência, né? Eu tive com vocês, a gente já se conhece há algum tempo, já viajamos juntos em algumas feiras, né? E principalmente para quem está vindo a primeira vez, ou até mesmo alguns empresários que só vieram sozinhos, a importância de você ter uma curadoria e um direcionamento, um suporte nessa visita, né? A gente coordenou, eu tive na NRF com vocês como um dos consultores ali, eu fiz uma visita guiada, quer dizer, eu fui um dos líderes ali fazendo a visita guiada. Eu vejo isso muito lá fora, né? Por que ainda não se criou essa dinâmica aqui nas feiras no Brasil, né? E já emendando com a pergunta, também a questão das visitas técnicas, né? Porque às vezes a gente fala muito de fazer visita em Nova York, ou fazer visita na Alemanha, na França, e tem muita coisa bacana aqui no Brasil para ser visitado, né? A gente tem supermercados que são fantásticos aqui, ou operações de supermercado, de retaguarda também bastante interessantes. Como que você vê o atual momento e para onde a gente caminha nesse assunto? Bom, então eu vou te dar um exemplo daqui primeiro para depois falar lá de fora. Aqui eu vejo de fato ainda um déficit nesse sentido. Eu não sei se é uma questão mais cultural do brasileiro, né, de achar que lá fora ele precisa de ajuda e aqui dentro eu me viro sozinho. Ou se é de fato uma falta de oportunidade de empresas que possam... De oferta, né? De oferta, exatamente, de oferta. Esse ano, nós da Varejo 180 estamos capitaneando, junto ao grupo da AMI Jovem, da AMIS. Só para explicar o que é a AMIS, aí, talvez nem todo mundo conhece a sigla. Perfeito. A AMIS é a Associação Mineira de Supermercados, né? É o equivalente à APAS. Só que Minas. Só que Minas, né? A APAS é paulista, Minas, mineira. Então, eles estão fazendo esse movimento que eu achei muito interessante e a gente imediatamente abraçou. E é justamente isso. Existe um movimento onde está se levando esses empresários para algumas visitas, não na feira, porque na feira não houve ainda essa ideia ou essa intenção, mas para algumas visitas técnicas. Eu acredito que a Varejo 180 enxerga isso como uma oportunidade
de ajudar. Como a gente tem nessa nossa missão de ajudar o varejista a aprimorar seus processos, aprimorar seu negócio, a ideia é, com o tempo, a gente também estar apto a poder guiá-los em eventos desse porte, né? Então, essa é uma primeira parte. Lá fora, é a mesma coisa, só que a gente está falando de um país estranho, de uma língua, né, diferente, então é mais fácil desse público se juntar num grupo. O que nós temos de experiência, e eu já organizo, apesar da Varejo 180 ter levado sua primeira comitiva agora em 2022, até porque a Varejo está completando um ano, mas já fomos um grupo bem forte, muito interessante, onde, como você citou, você foi um dos 10 especialistas que conduziram o nosso time. Nós estivemos lá em Nova York com um grupo já bem parrudo, 160 empresários. Eu entendo que essa movimentação, como nós organizamos lá, que é visita à feira, participação no congresso, entender o que vai ser falado, o que é interessante se ver, organizar a agenda desse cliente, vamos falar assim, acoplar com visitas ao varejo, acoplar com conteúdos especiais que nós mesmos, junto com o nosso time, oferece e, de novo, juntar tudo isso com um network. Isso engrandece. A pessoa sai desse negócio com um objetivo realmente concluído. O fato aqui do Brasil, talvez a gente vai ter que superar essa questão justamente da facilidade, entre aspas, que ele enxerga de estar aqui. Ele pensa assim, qualquer hora eu vou lá, né? Qualquer hora eu vou lá, ou às vezes até as empresas já, pela facilidade ou algum network que tenha, convida, passa lá no meu stand, se é meu convidado, vem ver a solução X. Então ele enxerga menos necessidade de se juntar. Muitas vezes eu ficava refletindo, Ronald, assim, para quem está nos grandes centros, né, São Paulo, Rio, Curitiba, Belo Horizonte, você tem acesso à informação, a congressos, isso praticamente o ano todo, né? Mas o pessoal do interior desses estados e de alguns estados mais distantes, a vinda para uma capital, Belo Horizonte, São Paulo, muitas vezes já é um aprendizado, né? Visitar uma operação como a da Casas Bahia aqui, que tem uma loja super diferente, ou, por exemplo, uma Riachuelo, uma flagship da Riachuelo, uma flagship de uma Cacau Show, por exemplo, ou as grandes flagships que acabam se instalando aqui em São Paulo e no Rio, ela é vamos dizer, um presságio é um aprendizado pré-visita a Nova York ou Paris ou na Alemanha, né? E eu acho que isso faz parte dessa construção, que às vezes você tendo esse test drive aqui, né, visitar uma grande feira aqui no Brasil, fazer visitas técnicas aqui no Brasil, vai tornando talvez essa barreira de ir lá fora ver e buscar a tecnologia menor, né? Eu vou até mais longe, tá, Gustavo? A gente já está organizando, está planejando, por exemplo, uma visita ao Brás. O Brás é o mundo, né? Algumas pessoas enxergam o Brás como aquele lugar de sacoleiro que vai lá, desculpa o termo, uma bagunça, né? É verdade. E não é nada disso, né? Quando você entra no cerne do Brás, aquilo é muito organizado, aquilo tem todo extremamente profissional. Extremamente profissional e com oportunidades impressionantes. Então, nós da Varejo 180 já estamos nesse movimento, inclusive com um propósito de abraçar o Brás, né? De trazer para esses empresários vamos dizer assim, um próximo passo dentro do degrau deles, porque eles também estão, junto a grandes corporações, eles estão um pouco defasados em algumas situações. Trabalham muito bem, mas ainda com alguns modelos que precisam se adequar em várias frentes, seja na parte de prevenção e perda, seja na parte de visual, merchandising, enfim, de várias coisas, várias oportunidades. Mas, de novo, trazer essa visita, né? Fora isso, você comentou, pessoal de São Paulo, Rio, eu diria até que São Paulo e Rio é um público já acostumado com várias situações, em especial essa grandiosidade que é essas duas capitais. São Paulo, quando você levar alguém
independente da questão, esquece violência, mas levar alguém de um interior de Pouso Alegre ou de qualquer outro canto do país para uma estação da Luz, uma estação da Sé do metrô 6 da tarde, o cara eu acho que surta ali, né? Porque você deixar ele ali solto... Não, aqui mesmo na feira, né? Você vê. Esse movimento, exato. Sim. Às vezes você num espaço desse você tem mais gente do que em cidades vizinhas ao negócio Verdade. Então, é um outro ponto que eu acho que tem muita oportunidade e que a gente, da Varejo 180, busca, junto com empresas como a de vocês, trazer soluções, trazer oportunidades, que eu acho que esse é o grande negócio da Varejo 180. Ter o match de ter soluções importantes, adequadas, com qualidade, para a gente apresentar para esse varejista e assim ele subir. Facilitar as conexões, né? Facilitar conexões, exatamente. Incrível. O Ronald, para a gente finalizar aqui, me conta um pouquinho aí da Varejo 180, quais são as próximas missões e feiras que estão chegando aí? Perfeito. Nós estamos aqui apoiando o grupo Oasis Lab, que vai a Lisboa agora em final de outubro, início de novembro, participar do Web Summit Lisboa, que é um evento muito importante de transformação digital, que tem mais de 1.500, quase 2.000 startups ali se apresentando. Mais proprietário, né, o grupo mesmo, o Varejo 180, nós estamos em janeiro novamente em Nova York e no final de fevereiro estaremos indo para a Europa, vamos passar por Paris, iremos a Düsseldorf, onde acontece a Euroshop, que é um evento muito importante, que acontece de 3 em 3 anos. Você conhece lá, você vai me dizer melhor, que você é bom de número, mas eu acho que dá uns 5, 6 pavilhões desse... São 18 pavilhões. São 18 pavilhões, 18. Mas assim, seria equivalente, umas 5 vezes. 5 vezes esse espaço do Expo Center 5 Norte, vezes, né? pelo menos, então, se você não tiver uma curadoria aí, realmente você está perdido. E saindo de Düsseldorf, nós vamos até Amsterdã, onde também o grupo que estiver nos acompanhando vai ter a oportunidade de participar de um dia de uma imersão numa universidade, sair com uma certificação. Além desses, nós já estamos também olhando o NRF Loss Prevention, sim, que é um evento desafiador, que acontece nos Estados Unidos, e SXSW, que é um outro ligado à parte de inovação. Então, por enquanto, são essas as missões aí no nosso radar e que a gente espera ter vocês conosco e esse público que certamente está nos ouvindo também já está convidado a compor a nossa comitiva aí. Legal, Ronald. Muito obrigado pela participação, pelo tempo que você abriu aí na sua agenda para falar com a gente. Agora vamos para a feira, né? É isso aí. Obrigado a vocês que nos ouviram aí. Gustavo, em seu nome, agradecer a todo o time da WinWave, desejar ótimos negócios para vocês e que a gente aqui seja só um de mais vários que a gente vai estar juntos, tá bom? Pode contar. Um grande abraço a todos. Abração.